grande privilégio poder estar com vocês, ainda que à distância. Gostaria de estar pessoalmente, mas não é possível, nem foi possível. Agradecer ao pastor Anísio pela confiança. Nós estivemos juntos há muitos anos numa conferência e eu tive o prazer de conhecer o pastor. A Igreja em Soledade também, que Deus esteja abençoando os irmãos nesse esforço de levar a sua palavra e pregar o seu evangelho. Nós vamos orar novamente e depois vamos introduzir, então, o tema que nos foi dado. Vamos orar. Pai, te agradecemos mais uma vez por esse dia, pela oportunidade de pregarmos a tua palavra. Nos guie e nos dirija. Sozinhos não somos absolutamente nada, sem a direção do teu Espírito Santo, sem que ele vá à nossa frente, trabalhe nos corações daqueles que ouvem e nos nossos, ó Pai, que pregamos. Nós seremos um som apenas ecoando, metal que soa e um sino que tine. Mas nós não queremos ser assim. Queremos ser usados por ti como instrumentos e guardar a tua palavra e entregar aquilo que recebemos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Abençoe aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho. Oramos pela conversão deles. Que tudo que fizermos exalte seu Filho Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Abençoe o pastor Anísio, seu ministério, a Igreja em Soledade e o trabalho deles, ó Pai, de suas igrejas e de seus trabalhos aí, ó Pai, na Paraíba. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o tema que me foi dado é sobre a igreja local, eclesiologia, vindo da palavra eclesia. Nós vamos falar um pouco disto. Mas eu queria dizer que eu não consigo imaginar, nem imaginar a minha vida sem o evangelho, perdida eternamente. Não posso nem imaginar onde eu estaria. Eu sou muito grato a Deus por ter me salvo, ter me levado a conhecer o evangelho, as boas novas de Cristo e receber dele a vida eterna. Mas também, irmãos, eu nem imagino a minha carreira cristã fora de uma igreja local verdadeira. Os batistas têm trabalhado nisso durante séculos, têm sido perseguidos por pregar o evangelho, o batismo por imersão, a ceia restrita somente aos membros da igreja, o evangelho puro, e assim tem sido. E por isso, irmãos, eu me sinto privilegiado, primeiramente por ser um salvo, depois por poder participar de uma igreja verdadeira de Cristo, uma igreja batista. Eu creio, irmãos, que esse tema sobre a igreja local é muito mal compreendido, e hoje mais ainda, porque as pessoas confundem os termos, como a família de Deus, o reino dos céus ou o reino de Deus, e a igreja. E quando nós falamos igreja, estamos falando de igreja local. A confusão desses termos levou o catolicismo romano a criar a igreja universal e visível. E anos mais tarde, os protestantes criaram, então, a igreja universal e invisível, mística. Nenhuma delas tem base nas escrituras, nós vamos ver. Essa confusão continua ainda hoje, eu creio que vai fortalecer muito o serviço dos irmãos, o entendimento dos irmãos, e aqueles que creem no evangelho, o que vem depois de você crer, o que Deus nos deixou. Então, irmãos, nós sabemos que fazer parte da família de Deus e do reino de Deus são os primeiros passos.
E nós não temos tempo para entrar detalhadamente nesses dois termos, mas nós vamos entrar um pouco mais detalhado para falar sobre o reino de Deus ou o reino dos céus e a participação da igreja no reino, como Jesus ensinou. Mas nós sabemos que fazer parte da família de Deus, ou aqueles que fazem parte da família de Deus, são todos aqueles que creram verdadeiramente no Evangelho, invocaram a Cristo como único Salvador e Senhor, que sabem que se tornaram filhos de Deus não pelas obras, mas pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos filhos, irmãos, por adoção e por novo nascimento, nos tornamos filhos. No novo nascimento, Deus nos dá a natureza de filhos. E na adoção, irmãos, ele nos dá os direitos de filhos. Nós vemos João 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, esse é o primeiro passo e é o que nós pregamos. E, juntamente com isso, vem o termo o reino de Deus ou o reino dos céus. E eu queria introduzir um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu creio que é de extrema importância para depois nós concluirmos, então, sobre o assunto da eclesia ou da igreja local, como nós vamos detalhar. Nós vamos ler algumas passagens, irmãos, e eu vou pedir àqueles que estão nos assistindo, se você não tiver muita habilidade ainda de procurar os livros da Bíblia, procure ouvir. Depois isso vai ficar gravado e você vai poder ler com um pouquinho mais de paciência, porque o nosso tempo não permite, mas eu gostaria de ler várias passagens. Eu creio que isso é importante durante a pregação. E eu gostaria de começar lá em Lucas, capítulo 12, verso 31 e 32, que nos diz: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 7. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E, finalmente, Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, irmãos, o reino de Deus tem a ver com a vinda, a obra e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei deste reino. A presença dele consiste nisto. E o evangelho do reino é o evangelho de Jesus. O reino de Deus e o reino dos céus apontam para a mesma coisa. Nós podemos ver lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus conversa com aquele jovem rico e aquele jovem lhe faz uma pergunta. A pergunta dizia a respeito de como adquirir vida espiritual ou vida eterna. Que farei? Foi a pergunta, para conseguir a vida eterna. Vida espiritual e vida eterna são sinônimos, irmãos. E Cristo, ali na mesma passagem, ele utiliza as duas expressões, o reino de Deus e o reino dos céus, como podemos ver. Então, ao recebermos vida espiritual, irmãos, ou vida eterna, passamos a fazer parte
do reino de Deus ou do reino dos céus. E os versículos que nós lemos há pouco, eles ainda não dão uma definição muito clara do que seja o reino de Deus, por isso nós vamos detalhar um pouco mais. Mas eles fazem descrições, irmãos, da natureza deste reino e também daqueles que pertencem a ele. Assim como a descrição daqueles que não fazem parte do reino de Deus ou do reino dos céus. Praticamente a maioria das parábolas que Cristo contou tratam deste tema, descrições e exigências do seu reino, como entrar nele, como entrar no reino de Deus. O que vemos acerca do reino de Deus tem a ver com o seguinte, irmãos, quando lemos. Os judeus daquela época, eles tinham muitas ideias errôneas, absurdas, falsas, acerca deste assunto do reino de Deus. Desde o Velho Testamento já havia muitas profecias, nós sabemos, acerca do Cristo, do ungido, aquele que viria para estabelecer o reino. Os judeus, interpretando isso de forma errônea, irmãos, esse fato, aguardavam um reino do tipo militar ou político, vamos dizer assim, que serviria para exaltar a eles mesmos como cabeça de todos os povos da terra, livrando, vamos dizer assim, eles dos povos e dos seus inimigos. Essa era a interpretação que eles faziam acerca do reino dos céus. Mas olha só, irmãos, vamos ler Mateus 23, verso 13. Nós também vemos esse versículo e o mesmo tema lá em Lucas 11, 52, mas nós vamos ler Mateus 23, 13. Jesus diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O que significa isso? O reino, irmãos, dos céus, como nós falamos, tem um evangelho. Isso que os judeus não entendiam e não compreendiam. Ele tem um evangelho e não há outro evangelho. E é o evangelho chamado de evangelho eterno, porque ele foi concebido ainda antes da fundação do mundo. E por isso, eles não entendendo, como nós vamos ver, ao não pregarem o evangelho, porque há pessoas que têm dúvidas que o evangelho estava presente no Velho Testamento, ele estava presente lá, era pregado, e os homens do Velho Testamento também eram salvos pela fé no Messias que viria. E o Novo Testamento, mais claramente, demonstrou isto, e nós pregamos, então, esse evangelho que os judeus deveriam pregar. Mas, não entendendo isto, eles distorceram. E o que eles fizeram, como diz aqui, fechais aos homens o reino dos céus. Porque quando não temos um evangelho ou o evangelho do reino, os homens não conhecerão como entrar no reino de Deus ou no reino dos céus. E lá em Lucas, capítulo 11, verso 52, Jesus falou que eles tiraram a chave da ciência ou a chave do conhecimento de como Deus salva o pecador pelo evangelho. Se nós formos ver lá em Lucas, nós vamos ler também, irmãos, Lucas capítulo 17, dos versos 20 até o 25, é um trecho que mostra claramente como eles não compreendiam a natureza correta do reino de Deus. Por isso, mais de uma vez eles tentaram agarrar a Cristo e fazê-lo rei, a fim de cumprir as suas falsas expectativas, como nós falamos. Vamos ler. Verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha que interessante. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Por quê?
Porque o Rei Jesus estava ali. Porque os seus discípulos convertidos estavam ali. Nós vamos falar um pouco mais detalhado. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o cigares. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Era isso que eles não compreendiam. Eles queriam um reino, um rei, eles queriam reinar, mas sem que este rei primeiro viesse padecer por eles, morrer pelos seus pecados, como Jesus fez. Não há reino sem uma coroa de espinhos. Primeiro, Jesus tem que ser o nosso Salvador. É assim que ele começa a reinar em nossos corações, como nós veremos. Mas os judeus, eles aguardavam um reino político, um reino, como nós falamos, financeiro, algo que exaltasse a eles mesmos diante de outras nações. Eles não viam a necessidade de conversão e de novo nascimento. Bom, quando Jesus conversou com Nicodemos, ele abordou também esse tema. Vejam lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 e verso 5. Jesus respondeu, conversando com Nicodemos, e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, verso 5: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus, irmãos, nos dá a entender de forma bem clara. Isso está muito claro aqui, que todo homem precisa de um novo nascimento espiritual a fim de entender as coisas do reino de Deus e entrar nele. Quando nós estudamos hermenêutica, irmãos, a arte de interpretar a Bíblia, nós dizemos que o primeiro passo para o homem entender a Bíblia é a conversão. Primeiro passo. Sem conversão, é incapaz dos homens entenderem a Bíblia. E o problema aqui, irmãos, é que muitos creem que este assunto acerca do reino de Deus diz respeito apenas à sua soberania, vamos dizer assim, e nada mais. A sua soberania e a sua vinda. E que ele governará no futuro de forma soberana. Bom, nós lemos acima que ele fala disto aos discípulos, porque ele um dia voltará. Por exemplo, Daniel 2,44, ele fala bem claramente a respeito disso, quando nos diz: mas nos dias destes reis, falando de todos aqueles impérios que houveram na época, Império Babilônico, Médio e Persa, Império Grego, Império Romano, como nós vemos lá na estátua, ele diz assim: se levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É isso que os judeus entenderam errado. Bem, para deixar claro, nós não reinamos desta forma ainda. Nós aguardamos este reino físico. Este reino, irmãos, que Cristo estava falando, teve início na sua chegada como rei. Este reino, o reino de Deus, irmãos, inclui tanto a autoridade, domínio, governo de Deus, como o lugar ou a esfera onde Deus estabelece e exerce esse reino. Este reino foi anunciado por João o Batista, como nós sabemos, também pelos discípulos de Cristo. É um reino que é estabelecido primeiramente no coração dos homens, como veremos. Pois ele é primeiramente, como Jesus falou, de caráter espiritual e invisível. Por isso,
nós podemos dizer a respeito, não podemos, desculpe, dizer a respeito dele, ele aqui ou ele ali. Por isso, os que não nascerem de novo, crendo no Evangelho, não podem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez, o reino de Deus, irmãos, é intervenção divina na história humana, através de Cristo, a fim de destruir seus inimigos e estabelecer seu governo, seu domínio, sua autoridade, sua soberania, primeiramente ou a partir do coração dos homens. Mateus 18:3, leiamos lá, irmãos, diz assim: E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus pregando. Então, o lugar onde o reino de Deus primeiramente é estabelecido, o reino dos céus, como ele diz aqui, é no coração dos homens. É a esfera onde que Deus exerce sua autoridade, seu domínio, seu governo. Só há dois reinos aqui na Terra. Só há dois. O reino de Deus e o reino do diabo. E não podemos encontrá-los em nenhum outro lugar, porque residem no coração dos homens. E é no coração do homem onde começou toda rebeldia e guerra contra Deus. O que Cristo veio fazer? Cristo veio a este mundo para dar início ao estabelecimento do seu reino e veio com a intenção clara, explícita, irmãos, de tratar com todos esses inimigos, começando com o pecado, a morte e o diabo. A sua morte na cruz do Calvário. Lá, Cristo tratou de forma definitivamente com o pecado. Por isso ele pôde dizer está consumado. E na sua ressurreição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, colocando assim um fim àquele que tinha o império da morte. Porque nós sabemos, Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Hebreus capítulo 2, irmãos, verso 14 e 15, nós lemos assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, falando de Cristo, tomando uma forma humana, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, foi isso que Cristo veio estabelecer, destronando Satanás do coração dos homens, passando a reinar em seus corações como Senhor e Salvador. Aí está o princípio de nós entendermos o reino de Deus. Em que sentido ele colocou, irmãos, um fim ao império do diabo, como nós lemos aqui em Hebreus? No sentido em que, preste atenção, todo aquele que no presente, que hoje crê no Evangelho, o seu reino passa a ser estabelecido em seu coração, o reino de Deus. Passando assim a fazer parte do reino de Deus e ficando livre da culpa do pecado, porque somos justificados pela fé, como diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é resolvido lá no tribunal de Deus, onde nós somos declarados justificados diante de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E do domínio ou da escravidão do pecado. Por isso o reino de Deus se mostra presente em nosso coração, porque nós não somos mais escravos do pecado, não pertencemos mais ao reino das trevas, como nós vamos ler. Ficamos livres das garras do diabo, do temor da morte e de nós mesmos, vamos dizer assim. O pecado, a morte e o diabo, como nós lemos,
esses três inimigos, irmãos, são conquistados e vencidos por aqueles que recebem a Cristo como Salvador. E que, ao mesmo tempo, irmãos, nos mostra que Deus condenará à morte eterna todos aqueles que rejeitam o Evangelho, o seu reino e o seu senhorio. Porque todas essas coisas, irmãos, estão juntas. Não é impossível você dizer que você é um cidadão do reino dos céus se você não nasceu de novo. Se você não tem a obediência agora voluntária do novo homem que foi implantado em você e o prazer de servir a Cristo, aguardando assim o seu estabelecimento do seu reino futuro. O reino de Deus será estabelecido, irmãos, neste mundo, e por isso aqui nós temos duas etapas distintas, duas etapas. Primeiro, no presente, no coração de cada cristão, de cada homem, mulher, de cada pessoa que recebe, que crê em Jesus Cristo como Salvador. Em segundo lugar, no futuro, como nós lemos em Daniel, estendendo-se por toda a terra. Por isso, todos os que não crerem serão extintos da terra. Mas olha o que a Bíblia nos mostra lá em Colossenses 1, capítulo 1, verso 12 a 14. Como ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Vamos ler Colossenses 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Que versículo maravilhoso! Todo aquele que foi salvo sabe que passou a fazer parte de um outro reino. Fazia parte do reino das trevas, agora faz parte do reino do Filho do seu amor. Este reino, irmãos, foi oferecido aos judeus durante o ministério de Cristo. E nós vemos isso não só durante o ministério dele, mas no livro de Atos também. Foi pregado aos judeus. Este reino foi oferecido aos judeus. E eles rejeitaram. Olha Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Diz assim, irmãos: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Isso nós vemos no decorrer dos evangelhos também, como nós falamos. Por isso, irmãos, não é à toa que quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Por quê? Porque o reino lhes foi pregado e eles rejeitaram. O verso 10 também. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Mas, como nós sabemos, os judeus, ao ouvirem a respeito deste reino, irmãos, que não era um reino político, militar, eles o rejeitaram. Irmãos, eu creio que a igreja recebeu a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu vejo nos nossos dias, e eu tenho falado, muitos cristãos na causa errada, irmãos. Nós não vamos reinar aqui, não estamos reinando aqui, nunca reinaremos aqui pela mão dos homens. Este mundo tem algo que o estraga, que o torna vil, irmãos. E isso se chama pecado. Por mais que os homens queiram viver
o melhor possível aqui, eles sempre vão se deparar com isso. Os homens precisam ouvir o evangelho e se arrepender e crer no evangelho. Nós precisamos cumprir a grande comissão de ir e pregar o evangelho. Esse é o papel da igreja. É nosso papel orar pelos nossos governantes, sem dúvida nenhuma. Participar com sabedoria quando nós temos que participar. Mas, irmãos, a participação política que eu vejo em alguns é porque eu vejo que eles perderam completamente o objetivo que as Escrituras nos deram, ou nos deu. E nós temos uma incumbência de pregar o evangelho do reino, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que os judeus queriam e que os homens querem, um reino político, uma satisfação política. Por isso, não é à toa, irmãos, que eles começaram, quando perguntado a Jesus se eles deveriam ou não pagar impostos, Jesus respondeu, sim, vocês devem, dai a César o que é de César. Aquilo foi um balde de água fria neles, irmãos. Quando Judas também ouviu isso, e quando Judas não viu que Jesus iria realmente estabelecer este tipo de reino que eles esperavam, ele também não demorou muito para traí-lo por 30 moedas de prata. Bom, eles queriam um reino que trouxesse vantagens terrenas, irmãos. Não reinaremos aqui e não estamos reinando aqui por mão dos homens. E outra coisa, irmãos, os judeus, ao ouvirem que não seria por causa da semente de Abraão ou da descendência de Abraão, dos laços familiares, da circuncisão, da nacionalidade, que eles seriam aceitos no reino de Deus, mas somente através do arrependimento e da fé, eles recusaram a pregação do evangelho, pois já se consideravam salvos por estas coisas. Triste isto, irmãos. Eles precisam ouvir o evangelho como o mundo hoje precisa ouvir o evangelho, irmãos. Olha o que diz Mateus, irmãos. Vamos ler Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Ele diz assim, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, falando da nação de Israel, e será dado a uma nação, essa nação é a igreja, que dê seus frutos. E aí nós vamos começar a introduzir o assunto sobre a igreja local. Repetindo Mateus 23, 13, onde Jesus falou, irmãos, nós lemos, mas ai de vós, escribas, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por quê, irmãos? Mais uma vez, quando nos desviamos do evangelho, não demora muito tempo, e eu tenho dito isto, nós não temos mais um evangelho para pregar. Isso é um problema muito sério, irmãos. Os judeus, eu falei isso já algumas vezes, eles não compreendem o Velho Testamento, irmãos, porque tiraram Cristo do Velho Testamento. Se você tira Cristo do Velho Testamento, irmãos, você não pode compreender nem o Velho e nem o Novo. E por isso, eles continuam perdidos como nação. Mas vamos falar agora um pouco, irmãos, da relação entre o reino de Deus e a igreja. E nós vamos naquele texto que eu sei que pastor Anísio leu várias vezes, que tem sido lido, que os irmãos tanto conhecem, que nós conhecemos, que está lá em Mateus capítulo 16, irmãos, dos versos 13 a 18. Leiamos, diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias,
outros Jeremias ou um dos profetas. Era muito importante saber a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo, quem ele é. E ainda hoje, se você não conhece quem Jesus é, revelado nas Escrituras, o nosso Salvador, o Messias, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, o único Salvador, o único caminho para o homem ter perdão dos seus pecados, o único mediador entre Deus e os homens, você não conhece Jesus. Você sabe a respeito dele, sabe a respeito da sua existência. Como alguns homens aqui faziam confusão a respeito disso. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí a pergunta foi direta a eles. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, ungido, o Messias, o prometido, o Filho do Deus vivo. E Jesus prontamente respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, onde este texto é tão claro para nós, e aprendemos tantas verdades, ao mesmo tempo é um texto tão distorcido. Mas o que temos aqui, irmãos? Depois da confissão de fé de Pedro, é uma confissão de fé da parte de Cristo, quem Jesus era. Cristo começa a falar da sua igreja. É a primeira vez ali em Mateus em que a palavra igreja é introduzida. Cristo mostra a Pedro que a declaração que ele fizera não tinha nada a ver com a inteligência dele, com a capacidade dele, mas com a obra interna, irmãos, que ocorreu no coração de Pedro quando ele creu em nosso Senhor Jesus Cristo. E com os demais discípulos, com exceção de Judas, revelando-lhe o mistério do reino, irmãos. Ou seja, o seu caráter espiritual, que os judeus se recusaram a entender. Marcos 4:11. Vamos ler. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Sim, agora eles podiam compreender aquilo que era um mistério, mas que agora Cristo estava revelando a eles e revelou na sua palavra, irmãos. O mistério não é uma coisa oculta, mística, não, mas algo que Deus intencionava revelar e aqui está revelando mediante a palavra dele. E Jesus diz a Pedro, tu és Pedro. E, irmãos, no grego é Petros, pedrinha. E sobre esta pedra é outra palavra, é rocha, irmãos, é feminino. Edificaria a minha igreja. Cristo falou, tu és Pedro, mas você é uma pedrinha, mas baseado nesta declaração que você fez, nessa afirmação que você fez de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o único que morreu e ressuscitou num corpo glorificado, o único que venceu a morte, o verdadeiro Filho de Deus, o único mediador, como nós estamos falando. E Pedro fez uma declaração maravilhosa, porque quando você entende isso, você nunca vai aceitar um outro mediador, um outro meio de salvação. E Jesus não estava ensinando aqui que a igreja seria o meio de salvação. Ele diz, edificarei a minha igreja. Outro ensino que a igreja dele não é a igreja do Espírito Santo, como nós vamos ver começada lá, como batizada com o Espírito Santo, como alguns creem que a igreja teve início naquela data. Não, não.
Esse edificarei é dar continuidade a algo já existente. Vamos lembrar que próprio Jesus organizou a sua igreja. É ele o fundador da igreja. Ele não deixou para outro. Por isso ele diz a minha igreja. Ele diz. Mostra a perpetuidade da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A autoridade do inferno. Isso mostra que Satanás tentaria, como tenta, atacar toda igreja verdadeira. Aliás, toda instituição criada por Deus, a família e a igreja, vocês podem perceber que são as instituições mais atacadas por Satanás. E ele iniciou essa igreja, irmãos, com o material que João Batista preparou. O amigo do noivo. Não foi João Batista que organizou a igreja. Quem organizou foi Cristo, mas ele preparou o material. Como Davi preparou o material para Salomão construir o templo. Jesus recebeu esse material, ou seja, aqueles que haviam crido no evangelho, batizados por João Batista, e ele organiza, então, a sua igreja, e ele dá para nós essa garantia. Irmãos, se nós não tivéssemos nada na história, nada que nos mostrasse as igrejas trabalhando através dos séculos, nós ainda cremos nesta promessa. A igreja como instituição, nós sabemos. A igreja de Corinto não existe mais, a igreja de Éfeso não existe mais, as 7 igrejas de Apocalipse, mas a instituição igreja existe. E nós cremos, e baseado na doutrina dos apóstolos, podemos ver que essa promessa continua até hoje e continuará até a vinda de Cristo. Nós não somos reformadores, irmãos. Uma reforma que nunca acaba. Nós cremos nesta promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra esta instituição. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, irmãos, o Paulo diz assim, olha, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Ora, como se coloca algo dentro de alguma coisa que não existe? E Paulo diz, o primeiro dom colocado na igreja foi o dom de apóstolos, irmãos. E que nós sabemos, não existem apóstolos hoje. Eles não cumprem os requisitos. Eu creio que se realmente o povo estudasse a Bíblia e levasse mais a sério as declarações, lendo a Bíblia, crendo nela, crendo no que Jesus ensinou, muitas seitas não existiriam, irmãos. Muitos homens são enganadores e fundam denominações e seitas sem base nenhuma para isso, sem autoridade nenhuma para isso. Só o fato de você saber que alguém, vamos assim, deu a si mesmo o título de apóstolo, já é uma razão para você não ouvir, não crer e não participar em nada do que se faz ali. Por isso, irmãos, a igreja não começou no dia de Pentecostes. Como nós lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 8, e capítulo 2 todo, e recebereis a virtude do Espírito Santo, irmãos. O batismo com ou no Espírito Santo, irmãos, olha, não é regeneração, porque os discípulos já eram regenerados, como nós falamos. Ela não é habitação do Espírito Santo, como muitos creem. Ela também não é o nascimento da igreja. Mas o que é? A igreja estava constituída, já organizada, irmãos. Ali ela recebeu poder, virtude, irmãos, espiritual. Não governamental, nem judicial. Ela recebeu poder espiritual. Por isso,
Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. Esse outro aí, irmãos, é a palavra allos, quer dizer, outro do mesmo tipo, que vai continuar a fazer, a instruir da mesma maneira que eu estou instruindo vocês. E vai permanecer convosco todos os dias, irmãos. E nós temos essa promessa de que Cristo organizou a sua igreja, essa instituição não deixará de existir, e Deus nos deu para podermos trabalhar o poder do seu Espírito, irmãos, de uma vez por todas, como nós lemos lá no livro de Atos. E por isso, irmãos, lá em Mateus, como nós lemos, 16, 19, nós lemos assim, e eu te darei, olha, preste atenção, porque estamos falando da relação da igreja com o reino, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Na construção do grego, já terá sido ligado. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ela, presta atenção, ela, a igreja como instituição, ela possui a chave do reino. Irmãos, o que significa isso? Nós temos que definir isso bem claro, irmãos, e biblicamente. Tudo o que a igreja faz, estamos falando as igrejas verdadeiras de Cristo, irmãos. Ele diz, tudo que a igreja faz, baseado nas Escrituras, Deus reconhece no céu. Se a igreja faz algo fora das Escrituras, Deus não reconhece. Aqui não é uma carta, vamos dizer assim, um cheque em branco, para, olha, tudo que a igreja fizer, não. Por isso, irmãos, nós somos uma igreja neotestamentária, nós nos voltamos às Escrituras para obedecer às Escrituras, como orei. Aquela fé que uma vez foi entregue aos santos, é essa fé que nós defendemos. O evangelho do reino, o evangelho que nós recebemos, é o evangelho que pregamos. Assim Deus nos reconhece. Agora, o que ele está dizendo? Ela trabalha a favor do reino de Deus. Como? Anunciando o evangelho, irmãos. E não faz isso com uso da violência, como o catolicismo romano fez. Não é com uso de violência, irmãos. Por quê? Porque todos os que creem no evangelho passam a fazer parte do reino de Deus. Eu diria assim, olha, irmãos, hoje as igrejas de Cristo são como que colônias dentro do seu reino, irmãos. Onde Deus estabelece a sua base de operação, base de trabalho. E no futuro, irmãos, todos aqueles que não entraram no reino, e nós não estamos falando entraram na igreja, estamos falando entraram no reino, porque é isso que nós temos que definir. Por crerem no evangelho, todos eles serão condenados ao inferno. A igreja tem o papel dentro do reino. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja é o órgão oficial de Deus trabalhando para o seu reino. Portanto, nós precisamos diferenciar a igreja do reino. O reino de Deus é de caráter mundial, irmãos. A igreja é local. É local. Faz parte do reino todos os que creem no evangelho. E está presente neste mundo. Devemos imediatamente, depois de nos tornarmos participantes do reino de Deus, ingressar numa igreja verdadeira de Cristo. Irmãos, como eu falei, eu não imagino a minha vida cristã fora de uma igreja de Cristo. Por quê? Porque ela é o órgão oficial trabalhando para o reino, sendo batizados por ela. Dessa forma, passamos a trabalhar, irmãos, legitimamente, pregando e aguardando o estabelecimento do reino de Deus. Aqui nessa passagem de Mateus 16, 8, nós vemos a primeira vez essa palavra aparecer, a palavra eclesia. Eu vou falar eclesia. Essa palavra ela tem uma preposição ek, que é para fora, e eclesia, que vem do verbo kalel, que é os chamados para fora.
irmãos. Deveria ser assim. E é assim que nós fomos ensinados. Antes de se tornar membro de uma igreja, é necessário que eu, crendo no Evangelho, entenda que agora eu sou filho de Deus e pertenço ao seu reino. E, antes de ser membro de uma igreja, como o ladrão lá na cruz, que se arrependeu, e Jesus falou para ele, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, ele não pôde ser batizado, ele não pôde descer da cruz, ele creu e foi salvo. Mas para nós, irmãos, que cremos, somos salvos, Jesus deixou uma ordem para nós, deixou uma instituição para nós o servirmos, uma instituição que trabalha para o reino de Deus. Por isso ele falou, te dou a chave do reino dos céus, como nós vamos ler e lemos lá em Pedro. Né? São os chamados para fora deste mundo, irmãos. Quando nós lemos nas parábolas, a parábola do trigo e do joio, Jesus diz claro, irmãos, que essa é a condição lá no mundo, enquanto estão no mundo, na verdade. Mas a igreja ali, ela não faz parte, irmãos, do mundo. Ela está no mundo, mas ela é separada do mundo. Ela é chamada de eclesia por isso. Naquela época, irmãos, no mundo greco-romano, eles entendiam muito bem o que era uma eclesia. Era ser chamado para fora das suas casas. Era interessante, porque eram cidades pequenas. E quando havia algum problema para tratar na cidade, e saía um soldado em toque de clarim, reunia todos os moradores. Os moradores, visitantes não. Morador de outra cidade também não. Só os moradores daquela cidade, para participar do quê? Daquele chamamento, os chamados para fora das suas casas, para aquela reunião oficial. Você pode ler depois lá em Atos capítulo 19, com aquele tumulto que se causou em Éfeso por Demétrio e os ourives. O escrivão da cidade, irmãos, chama Demétrio e fala para ele, escuta, você está fazendo um ajuntamento, uma eclesia sem autoridade. Nós corremos o risco de sermos acusados de sedição, de traição. Se vocês tiverem algum assunto a tratar, que seja resolvido numa legítima, legal assembleia. Por quê? Não se pensa na igreja como universal, é um corpo local. São chamados para fora do mundo, para servirem a Deus. Aquela reunião, aquela eclesia que nós vemos, da onde a palavra também foi tomada, e Cristo usa essa palavra para a sua igreja, nunca tinha ideia universal. Tanto que somente os moradores da cidade é que poderiam participar daquela reunião. Quem pode participar da igreja? Somente aqueles que foram salvos e batizados, biblicamente. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Isso é muito importante. Ninguém pode fazer parte da família de Deus sem ser salvo. Você não pode enganar a Deus. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus sem ser salvo. Mas pessoas podem se tornar membro de uma igreja sem serem salvos. Isso acontece. A igreja de Cristo tinha um traidor, tinha um homem que era filho do diabo mesmo. E por isso nós precisamos tanto pregar aos homens que a salvação nunca está na igreja. Me dói um pouco os ouvidos quando eu ouço as pessoas, olha, eu preciso de uma religião, eu preciso ir para alguma igreja. Não, olha, você precisa se arrepender, crer em Cristo, para se tornar um filho de Deus e um cidadão dos céus, e depois ingressar numa igreja verdadeira de Cristo. Porque a igreja não te salva.
A igreja não pode salvar. E eu costumo dizer, se você adentrar num lugar onde o pregador diz, aqui, se você não for membro desta igreja aqui, ou desta instituição, você não tem salvação, ou você perde a salvação. Saia correndo de lá. Lá não tem o evangelho do reino. Lá não tem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E por isso nós ensinamos os homens tão claramente. E na maioria das vezes onde a palavra eclesia aparece no Novo Testamento, nós temos lá 115 palavras, irmãos, vezes, desculpe, que aparece, ela é composta de crentes em Cristo, irmãos. Não tem a ideia, no Novo Testamento, se nós lermos, não tem a ideia de um cristão não ser membro da igreja. Não tem essa ideia, irmãos. E é uma igreja local, é uma instituição. A igreja pode ter culto nos lares, irmãos, e deve ter culto nos lares. Mas essa ideia das igrejas em casa, e cada um forma a sua, irmãos, isso não está no Novo Testamento. A igreja como instituição, é esse modelo que nós devemos seguir, irmãos, que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja local, irmãos, que aprendemos aqui, que faz uso das chaves, da autoridade que recebeu de Cristo para trabalhar em prol do reino, irmãos. Por isso, que aqueles que têm ideia que o reino é somente a soberania de Deus e a vinda de Cristo, eles perderam, vamos dizer assim, isso que Jesus está declarando a Pedro, mas a Pedro para a instituição igreja. Irmãos, te darei a chave do reino dos céus. O que ele está dizendo é, a igreja é esse órgão oficial trabalhando para o reino. E nunca foi uma palavra, irmãos, eclesia, utilizada para um edifício, uma mera organização religiosa. Nunca a ideia de uma igreja universal e invisível, irmãos, não existe. Eu já ouvi cristãos dizendo assim, olha, podem me excluir da igreja, o importante é que eu faça parte da igreja universal. Eu quero saber onde eles se reúnem, irmãos. Isso não existe. Vemos que, muitas vezes, essa palavra é usada no plural, inclusive, mostrando a individualidade, identidade de cada igreja local. Por exemplo, as 7 igrejas lá no livro de Apocalipse, com seus pregadores, com a mensagem pessoal a cada uma das igrejas, tratando cada uma das igrejas como local e visível. Ou seja, elas têm um lugar, elas se reúnem, é um grupo de pessoas organizadas e autorizadas por Deus a trabalharem para o seu reino, pregando o evangelho do reino. Não vejo como não crer nisso. Então, resumindo, irmãos, a relação entre a igreja e o reino de Deus. O reino é de caráter universal, espalhando-se pelo mundo, está presente primeiramente no coração de todo aquele que crê, de cada cristão. A igreja é necessariamente local, não estando seus membros espalhados pelo mundo, mas se reúnem, irmãos, em assembleia, irmãos, para tratar dos assuntos do reino. Onde há um cristão, nós podemos dizer, olha, ali podemos ver o reino de Deus. Como nós sabemos disso? Pelo testemunho de fé, por aquilo que nós vemos da declaração de fé daquele cristão, tendo Jesus Cristo como único Salvador, nós podemos dizer, olha, você faz parte do reino. O reino é invisível, não podemos vê-lo. Agora, irmãos, salvo, como eu falei, quando nós encontramos um irmão verdadeiro em Cristo. A igreja deve se reunir. A igreja deve ser vista, reunida, prestando culto, adoração a Deus, pregando o evangelho do reino. E identificamos uma igreja verdadeira por suas doutrinas neotestamentárias, suas práticas, seus serviços. Aí que nós entramos, podemos dizer, aí tem uma igreja verdadeira de Cristo. Outra coisa, o reino é composto indiscriminadamente de todos os salvos
que estão presentes no mundo. A igreja é composta de membros específicos, salvos, batizados e comprometidos com a responsabilidade de membros. A igreja, volto a dizer, é o órgão oficial do reino, uma organização, irmãos, oficial, visível dentro do reino. E ela tem um evangelho, irmãos. Ela tem um evangelho. É esse evangelho que nós temos que pregar para o avanço do reino. É a manifestação visível do reino de Deus. É a igreja local. E se quisermos falar, onde se encontra o reino de Deus hoje? Cada igreja local verdadeira de Cristo trabalhando. O reino, irmãos, resumindo, ele dá existência à igreja. Deveria ser assim. Quem vem fazer parte da igreja? Quem são eles? Os filhos de Deus, os cidadãos do reino de Deus. Aqueles que têm um rei. Aqueles que sabem e declaram que Jesus reina agora em seus corações. A igreja recebe a existência do reino e o reino trabalha através da igreja. A igreja tem, irmãos, a responsabilidade de administrar os assuntos oficiais do reino de Deus. Ela tem o direito, a autoridade de proclamar a ordem, a disciplina, a doutrina e tudo que diz respeito ao evangelho foi entregue à instituição, à igreja. E as igrejas como locais. É assim que elas trabalham. E tudo que está dentro do reino de Deus. Ela deve trabalhar para fazer os membros amadurecerem, crescerem, aprenderem e trabalharem para o reino de Deus. Sem a igreja local, preste atenção, irmãos. Como é que se pode pensar no reino de Deus aqui sem a igreja local? Espero que tenha ajudado. Porque sem a igreja local, irmãos, onde estão os oficiais do reino? Onde estão seus oficiais? Onde está a organização? Onde está a disciplina? Ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor. Isso não foi dado a um homem, foi dado à instituição, à igreja, irmãos. Ela é encarregada por ligar e desligar, irmãos. Como nós lemos, tudo que ligar já terá sido desligado. Os assuntos administrativos do reino. Agora, irmãos, é importante isto. A igreja não coloca ninguém dentro do reino e também não tira. A igreja não coloca ninguém na família de Deus e nem tira. As pessoas entram para a família de Deus e para o reino de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja recebe esses, agora batiza eles. Por quê? Porque Jesus agora é o seu rei. Por isso, irmãos, eu quero terminar dizendo que a igreja não deveria ser desprezada, como nós vemos hoje. Quando nós vemos o autor de Hebreus falar, não deixando a nossa própria congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Eu creio que muitos cristãos não entendem a natureza, irmãos, da igreja e nem do reino de Deus e nem da família de Deus. Se você entendesse a natureza da igreja, aliás, irmãos, quando Paulo admoesta os anciãos de Éfeso, ele diz, olha, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja é formada de pessoas resgatadas com sangue de Cristo, que declaram Jesus como seu Rei e Salvador. E declaram, ele reina em mim, na minha vida, irmãos. Irmãos, eu nunca esqueço, eu era recém-convertido, poucos meses de convertido, e eu tive ouvindo
um pregador que os irmãos, a maioria deles conhece, eu tive o privilégio de ouvir dele também pessoalmente, foi um dos pastores que eu tive contato, assim como tive o privilégio de conhecer e conheço o pastor Steve, eu conheci o pastor Jerry Donald Ross. E um dia, falando aos nossos irmãos, aos varões que estavam ali, irmãos, ele disse uma coisa que me marcou. Ele falou o seguinte: irmãos, se eu pecasse contra a igreja, se necessário fosse, eu entraria de joelhos para pedir perdão à minha igreja. Irmãos, quando ele falou isso, ele tinha 50 anos de ministério. Eu tenho 33. Nem cheguei lá. Mas, quando eu ouvi e testemunhei na vida dele o temor e tremor que ele tinha e o respeito à palavra de Deus e à igreja de Jesus Cristo, eu pedi a Deus que me ajudasse a ter o mesmo temor e tremor, a zelar da igreja de Deus e das suas doutrinas, irmãos, e a amar a igreja local. A igreja local, ela é formada de pessoas salvas, mas que estão sendo, irmãos, santificadas. Às vezes, numa igreja local, há muitas lutas. Em uma igreja verdadeira, há. Vamos lembrar que Jesus falou que as portas do inferno tentariam contra a igreja dele. E continuam até hoje, para destruir. Mas é função de cada membro trabalhar para a união da igreja, contribuir com a sua igreja, ajudar o seu pastor, contribuir com a união dos irmãos, serem humildes, pedirem perdão quando erram, irmãos, ajudarem seus pastores nessa obra tão importante de anunciar o evangelho do reino. E eu digo a você, se você está fora da igreja, por qualquer motivo que seja, estou falando de uma igreja verdadeira de Cristo, volte lá. Primeiramente, peça perdão a Deus. Volte lá. Peça perdão aos irmãos. Eu sei que eles vão ficar alegres com você. Por quê, irmãos? Porque a igreja tem responsabilidade pessoal com os assuntos do reino. O diabo não pode atacar o reino. É interessante. Por si só, mas ele pode atacar a igreja, que trabalha para o reino. O diabo entende a grande importância da igreja. E por isso não quer que ela tenha membros fiéis, irmãos. Ele sabe que ela tem a chave do reino, irmãos. E só ela pode administrar, irmãos, as ordenanças, o batismo e a ceia. O diabo sabe que, primeiramente, as pessoas precisam fazer parte do reino, irmãos. E só depois da igreja. Ele sabe que aqueles que entram para o reino, mas não passam a fazer parte de uma igreja, ou não estão numa igreja verdadeira de Cristo, irmãos, de nada servirão, irmãos, para causar problemas a ele e para o reino das trevas. Estão perdendo tempo, irmãos, espiritualmente insignificantes, irmãos, estéreis na fé. Você e eu temos um local para trabalhar que Jesus nos deixou. São as suas igrejas locais, verdadeiras. Dou graças a Deus, irmãos, pelos batistas que zelam da palavra, zelam das doutrinas, irmãos, zelam da igreja local. Dou graças a Deus pelo temor e tremor que eu aprendi e passo a vocês, irmãos. E por último, irmãos, não tem crescimento espiritual e serviço fora de uma igreja local. Não tem. E o que eu gostaria de terminar dizendo, irmãos,
irmãos, uma coisa simples, irmãos. Nós estamos vivendo dias esquisitos mesmo, onde nós fomos privados de nos reunir publicamente. Entende? Uma eclesia, um ajuntamento que não se ajunta, é esquisito. Não é bíblico, irmãos. E eu sei que os irmãos, e tem pesado no coração dos irmãos e dos pastores, nós temos que orar para que essa pandemia passe mesmo, e nós continuamos a pregar e nos reunir em igreja, irmãos. Eu creio, irmãos, que a tecnologia é muito boa, mas também é uma tentação. E tem sido uma tentação para muitos caírem em vários pecados. Mas eu vejo uma tentação que se segue nos nossos dias, sabe o que é? Ficarmos confortavelmente nas nossas casas, recebendo boas pregações, bons ensinos, sem trabalharmos por reino. Irmãos, essa não é a vontade de Deus. Queira Deus que nós estejamos todos desconfortáveis com essa situação, porque nós precisamos nos reunir como igreja, irmãos. Esse é nosso papel. Isso é o que nos foi deixado. Que você não se acomode com isso. E que nós venhamos a orar, que, passado isto, nós venhamos a trabalhar, irmãos, estar presentes, assíduos, numa igreja local de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me conformo com essa situação e oro para que Deus nos abençoe e em breve nós possamos nos reunir novamente, irmãos. E que vocês também façam o mesmo. E continuemos trabalhando, irmãos, como igrejas locais, irmãos, em prol do reino de Deus. Que grande privilégio nós temos. E que Deus abençoe os nossos irmãos. E eu quero terminar dizendo a você ainda que não creu no Evangelho, você que não é filho de Deus, porque não nascemos filhos de Deus, nascemos criaturas. Você que não faz parte do reino de Deus. Primeiro passo, arrependa-se, creia em nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Invoque Ele para ser o seu Salvador. Não é se tornar membro de uma igreja. Esse é o outro assunto, como nós falamos. Primeiro é você se arrepender e crer em Cristo. E se você fizer isso, Deus faz uma obra completa na vida do homem. Ele salva, regenera e nos dá, irmãos, um novo coração. E você vai ver como nós servimos a Deus de maneira agradável. E assim que deve ser, irmãos, numa das suas igrejas locais. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e por podermos pregar o teu evangelho, tratar de um assunto tão importante como a sua instituição, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo organizou, Ele mesmo, ó Pai, e nos deixou aqui para que viéssemos a trabalhar para o seu reino. Pai, nos ajude a te servirmos, a preservarmos as tuas doutrinas e a aguardar nosso Senhor Jesus Cristo, que certamente reinaremos com Ele por toda a eternidade. E nós oramos ainda por aqueles que não creram no teu evangelho, que eles entendam a necessidade, ó Pai, de arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E se há alguém afastado, ó Pai, da tua igreja, que o Senhor lhe toque o coração para que venha a ser um servo útil, ó Pai, nas tuas mãos, trabalhando na igreja local, trabalhando para o teu reino. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.